sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da lição da Escola Sabatina que tem como tema o conflito eminente. Temos o nosso verso áureo que está no livro de João, capítulo 17, versos 17, que diz o seguinte: santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E falando do conflito eminente, nós sabemos que todos nós estamos envolvidos no mesmo. Então, sendo assim, vocês são todos convidados para o estudo desta lição. Estamos aqui com o nosso irmão Oscar para juntos estudarmos esta lição. Saudações, queridos irmãos que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes mesmo de entrarmos nesta lição, quero saudar os irmãos e lembrar-vos que estamos mesmo a passos galopantes para o fim e quero apelar aos irmãos para que possam requisitar os trimessários do novo trimestre para a nossa próxima jornada. Vamos que vamos, estamos na lição número 11 com o tema conflito eminente. E porque estamos mesmo envolvidos neste conflito, antes de avançarmos, é importante que invoquemos o Espírito Santo para que seja o nosso professor no estudo desta lição. Vamos pedir aqui ao irmão Oscar para fazer uma oração. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai que nos céus habita, obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado de forma especial, Senhor, nos reunir aqui, junto com os irmãos e as irmãs que nos acompanham por meio de seus lares, nesta lição. Queremos pedir ao Santo Espírito, que é o nosso professor, que nos conduza a toda a verdade. Nós oramos e agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Exatamente. Então, para darmos continuidade, nós temos aqui na lição de domingo o conflito final do Apocalipse e na segunda-feira a crise vindoura. Temos também na lição da terça-feira identificando a besta, parte 1 e parte 2 na quarta-feira. E para finalizar temos a besta da terra como a lição da quinta-feira. Então, estando nós envolvidos neste grande conflito eminente, nós encontramos aqui a palavra do Senhor a nos exortar, a nos prepararmos ou nos santificando com a sua palavra, pois que esta foi a oração que Jesus fez diante dos seus discípulos, porque o grande problema aqui é a palavra de Deus contra aquilo que o homem diz. Quando nós estudamos sobre a besta, a Bíblia fala, o Apocalipse fala sobre a besta. E muitos têm se perguntado o que seria a besta. Alguns falam que é um biochip que é colocado no ser humano. Os outros também falam que é o código de barra que existe em embalagem de produtos vendidos por aí. Alguns, olhando para o que diz o Apocalipse, também vê o número 666. Mas nós hoje vamos identificar esta besta e saberemos como é que nós podemos adorar. E também não tem como faltar em nós conhecermos a verdade que existe por detrás deste número aqui, 666. Mas nós quando vamos ao livro de Mateus, nós encontramos um grande conflito sendo executado pelo Herodes quando nasce o nosso Salvador, o nosso Messias, o prometido. Quando nós olhamos aqui, vemos uma perseguição. Em Mateus capítulo 2, vamos abrir a nossa Bíblia para lermos o Mateus capítulo 2. Quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 2, versos 3, a palavra diz o seguinte: e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, este conflito eminente é contra Satanás e Cristo. Então, em todos os tempos, quando Satanás é expulso no céu, segundo o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse, ele procura sempre perseguir a igreja de Deus, ou a perseguir o povo de Cristo, aquele que adora a Jesus de verdade e espírito. Este conflito são todos os seres humanos que estão envolvidos nele. Então, a guerra é entre a verdade e a mentira. Então, esta mentira deve ser decifrada e conhecida a verdade por todos os seres que habitam nesta terra.
Exatamente. Ao olharmos a lição deste trimestre, o conflito iminente, ainda no verso áureo aqui de João 17:17, quero convidar a si, querido irmão e querida irmã, a olharmos verdadeiramente este capítulo, porque diz-nos bastante a respeito daquilo que foi a oração de Jesus Cristo para os seus discípulos, incluindo também a nós e todos aqueles que irão herdar a vida eterna. Aqui o verso áureo diz: santifique-os na verdade, a tua palavra é verdade. Mostrando claramente que Cristo é o caminho, a verdade, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, em João 17, ainda o versos 14, prestemos atenção, porque estamos falando de um conflito iminente. Estamos falando da perseguição que Satanás levará a cabo àqueles que obedecem os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. O próprio Cristo disse aos discípulos, em jeito de prepará-los, aqui em João 17, versos 14, dizendo: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odeou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Peço que não lhes tires do mundo, mas que lhes guarde de todo mal. O que mostra claramente que se nós obedecermos os mandamentos do Senhor, guardamos verdadeiramente a palavra de Deus, o mundo nunca irá nos amar, o mundo irá nos odiar, porque nós somos embaixadores de Cristo. A nossa embaixada está nos céus. Então nós somos cidadãos que devemos demonstrar e amar as coisas celestiais, de forma contrária àquilo que o mundo faz. Por exemplo, quando vamos para o livro de Romanos, capítulo 12, versos 2, apóstolo Paulo também nos diz nas seguintes palavras, em Romanos, repito, Romanos, capítulo 12, versos 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa e agradável, perfeita vontade de Deus. E nós podemos perguntar, qual é a vontade de Deus? É guardarmos os seus mandamentos, porque ele mesmo diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E todo aquele que guarda os meus mandamentos permanece em mim, assim como eu guardo os mandamentos do meu Pai e permaneço nele. Então, se obedecemos a sua palavra e somos santificados por ela, obviamente que o mundo vai nos odiar. Razão pela qual o livro do Apocalipse apresenta este conflito em que o dragão persegue a mulher. Nós bem sabemos que a mulher é a igreja, mas também vai perseguir o remanescente da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então nós vemos aqui a igreja remanescente de Deus, a igreja adventista de sétimo dia, ela guarda os mandamentos de Deus e tem um espírito de profecia. Ademais, guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. O que significa que, se nós observarmos os mandamentos, mesmo em perseguição, continuaremos em obediência à vontade do nosso Pai. Porque assim Cristo, também enviado de Deus para a terra, ele foi perseguido, mas mesmo assim continuou obedecendo os mandamentos do seu Pai. Lembrem-se, por exemplo, ali, quando estava para decidir sobre a nossa salvação eterna ou a nossa condenação eterna, Cristo disse: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas, acima de tudo, seja feita a sua vontade. O que significa, se nós guardarmos a palavra de Deus, mesmo sendo perseguidos, se nós observarmos os seus ditames e seguirmos aquilo que é a vontade do Senhor, Satanás e sua hoste angelical nunca poderão nos amar. Daí que virá uma grande perseguição. Agora, nesta lição de sábado, o autor tem falado que muitos têm sido desviados pensando que a marca da besta é um chip. Mas lembrem, ao estudarmos a palavra de Deus, nós vemos que o sábado é o coração da lei de Deus. E o sábado é o selo de Deus. Então, a marca de Deus, a marca distintiva de Deus é o sábado. Assim como também o domingo representa uma marca de uma entidade aqui na Terra. E nós bem sabemos. Por isso, na lição de quarta e quinta-feira, nos faz aqui recordar e nos faz identificar a besta, tanto que sobe do mar, e a besta que sobe da terra. Mas vamos explicar isto com mais devagar ao longo desta lição. Muito bem. Quando nós seguimos, nós encontramos aqui a guerra, porque todos querem ser adorados. Todos querem ser adorados, mas nós sabemos que o único que deve ser adorado é aquele que criou. Por isso, quando nós vemos o significado de Deus, é que Deus é aquele que é
Criador. Segundo o que diz o Gênesis capítulo 1, versos 1, diz que, vou ler aqui, que é importante, ok? Ler para vermos até que ponto nós devemos a adoração a este Criador. Assim diz a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós temos Deus como o Criador. Esse é que nós devemos adorar. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 14, versos 7, também somos chamados à adoração a este mesmo Deus Criador. O 7 diz o seguinte, clamando em alta voz para todo o mundo a esta adoração. Diz o seguinte, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas. Este Criador é o único que deve ser adorado. Mas nós encontramos uma adoração estranha aqui na terra. Então, esta adoração, quando nós pregamos a verdade, segundo aquilo que diz a palavra do Senhor em João 17, versos 17, diz que santifique-os na verdade. Então, o que acontece é que este inimigo tem lutado para que a adoração se vire a ele. Então, muitas formas de adoração existem na Terra, mas todas essas são totalmente falsas. No livro de Grande Conflito, no capítulo 35, nós encontramos a palavra inspirada falando desta forma de adoração que não é verdadeira. Diz o seguinte, o culto das imagens e relíquias, a invocação dos santos e a exaltação do Papa são ardis de Satanás para desviar de Deus e de seu Filho a mente do povo. Então, Deus que criou, esse sim é que deve ser adorado. Mas colocam-se coisas para serem adoradas, ou pessoas mortais, como qualquer um de nós, para serem adorados. Então, muitas coisas são colocadas no lugar da adoração de Deus. E muitos se questionam, como então nós podemos adorar a Satanás? Como é que seria essa adoração a Satanás? Exatamente. Então, quando nós vemos, nesta lição de domingo, o conflito final, nós vemos que o ponto central é a quem nós adoramos. Então, o livro de Gênesis, que estava a citar, mostra que Cristo é Criador. Ele é que merece adoração, porque ele fez todas as coisas, visíveis e invisíveis. E no capítulo 2 de Gênesis, o verso 1 até 3, diz que havendo Deus concluído todas as coisas, descansou no sétimo dia. E por isso ele abençoou e santificou o sétimo dia. Então aqui fala apenas do sétimo dia. Não identifica qual é o sétimo dia. Mas quando nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 20, dos versos 8 até 11, nos clarifica que o sétimo dia é o sábado, dizendo claramente nas seguintes palavras. Eu estou citando Êxodo, capítulo 20, versos 8 até 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Nele não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu animal, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por que razão? Porque em 6 dias fez o Senhor. Então, ali é apresentado no quarto mandamento, que fala do sábado, Deus como Criador. E em paralelo com o Êxodo, nós temos as 3 mensagens angélicas. E a primeira mensagem angélica nos apresenta Deus como Criador. Por isso é nos dito em Apocalipse capítulo 14, dos versos 6 até 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. Queridos irmãos, não estão falando de anjos com asas. Estão falando de nós como criaturas de Deus, com o propósito de adorar a Deus, chamar as pessoas à verdadeira adoração. Mas esta mensagem deve impactar o mundo com rapidez para que se evite esta crise eminente que é a perseguição e que muitos terão que escolher entre a vida ou a morte, a verdade ou a mentira, o sábado ou o domingo. Por isso essa mensagem deve voar como um anjo para alcançar muitos que não conhecem esta verdade. Então João continua dizendo, com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e todas as fontes das águas. Então nós estamos agora na fase de julgamento, que é o julgamento ou o juízo investigativo. Enquanto estamos sendo julgados,
esta mensagem deve alcançar muitas nações, povos, tribos, língua. Por que razão? Porque a porta da graça brevemente vai fechar. E quando esta mensagem alcançar as pessoas e muitos serem levados a tomar uma decisão entre o sábado ou o domingo, ok? Então será obrigatório que cada um tome uma decisão, ou receber o selo de Deus ou a marca da besta. Então, para melhor identificarmos o que é a marca da besta, queridos irmãos, nós temos que conhecer qual é a marca de Deus. Venha comigo para Ezequiel 20, versos 20. Nos diz Ezequiel 20, versos 20: e também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, o sábado é colocado como um sinal. O sábado é colocado como uma marca de um Deus como Criador. Agora, o domingo não tem nenhum embasamento bíblico para ser um dia de adoração. Mas Satanás, querendo ser adorado, instituiu através do papado, através do romanismo, através do catolicismo romano, o domingo como dia de adoração. Por isso nós encontramos em muitos documentos católicos mostrando claramente que se as pessoas desejam ser coerentes e seguirem o que a Santa Escritura diz, devem, por lógica, tornar-se adventistas de sétimo dia. Porque o catolicismo e as demais igrejas protestantes apóstatas, as igrejas protestantes caídas, não obedecem o assim diz o Senhor, mas aquilo que é a tradição dos papas. E nós vemos isto, mesmo no tempo de Jesus, Satanás já intentava fazer com que Cristo mudasse a lei de Deus, mas isso é impossível, porque a lei de Deus revela o próprio caráter de quem é Deus, revela aquilo que é o governo, é a base do governo de Deus. Por isso nós vimos na lição passada, o Mateus capítulo 5, verso 17, Cristo dizendo claramente: não penseis que vim destruir a lei nem os profetas, não vim para abrogar, não vim para destruir, não vim para revogar, mas para cumprir, mostrando claramente que a lei de Deus ela é eterna e o sábado é o coração da lei. Então é este conflito real entre a verdade e o erro, entre o verdadeiro dia de adoração, entre sábado ou domingo. Então a Santa Escritura mostra claramente que o dia de adoração é sábado e não o domingo. Exato. Então, identificando esta besta, nós encontramos que ela também tem um sinal. E falando um pouco também daqueles que são protestantes, que não estão de acordo com aquilo que diz a palavra do Senhor, adoram a besta, mas muitas das vezes sem saber. Existe uma grande incoerência naquilo que eles dizem. Não ser católicos, mas também não seguir a palavra de Deus. Então, nós não temos meio termo. Só temos ou a verdade ou a mentira. Vamos ver então o que diz também o livro de Grande Conflito nas suas páginas 563.1. Assim diz: houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência, a tão elevado preço comprada. Ensinavam os filhos a aborrecer o papado e sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Realmente, é uma deslealdade para com Deus quando nós seguimos aquilo que o Papa diz. Então, este decreto virá dentro em breve. E nós já temos a marca da besta. Afinal, qual é que é a marca da besta? Identificamos já agora a marca de Deus. Vimos que a marca de Deus é o sábado, como aquele que diz: eu criei os céus e a terra. E o domingo é um sinal muito estranho. Então, este aqui é o sinal da besta. Porém, quando ele for colocado de forma obrigatória, aí nós saberemos claramente que este é o opositor naquilo que diz a palavra do Senhor ser o sinal de Deus. Quando nós avançamos, nós vemos que haverá uma grande crise. E esta crise é iminente. Esta crise vai se dar daqui a bocado. E todos nós precisamos estar preparados. Então, o que é que esta crise traz por parte espiritual? Será que é uma crise simplesmente de falta de mantimento? Será que é uma crise simplesmente de falta de vestuário? Então, é muito mais. Então, quando nós lemos a profecia, nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 13,
de versos 16 até 17. A palavra do Senhor nos exorta que devemos estar preparados. Assim diz a palavra do Senhor, verso 16. Esta mesma besta diz o quê? E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então nós encontramos aqui uma obrigatoriedade de se ter este sinal. Nós sabemos que não é nada do que nós vimos lá na lição de sábado, ou um emblema, ou uma marca estampada na mente, mas nós encontramos a lei de Deus sendo marcada no nosso coração. E o sábado, sendo o sinal de Deus, nós devemos ser os adoradores verdadeiros. Então o domingo é que fará com que muitos sejam perseguidos. O domingo fará com que o remanescente de Deus se identifique como povo de Deus, conforme estava a dizer Ezequiel. Quando se colocar o decreto dominical, todos aqueles que não tiverem na sua consciência que domingo é o dia de descanso, então esses serão perseguidos e serão impedidos de comprar, de vender. Então a crise está às portas e todos nós precisamos nos preparar para que não sejamos levados cativos com esta mentira que está sendo espalhada a todo mundo. Então todos nós, se formos a estudar a palavra de Deus, somos capazes de subsistir até lá. Exatamente. Daí que é importante nós identificarmos as bestas, estarmos claros, de acordo com a Santa Escritura, de facto, quem são essas bestas. No livro do Apocalipse, capítulo 13, apresenta uma besta que sobe do mar e outra besta que sobe da terra. Então nós vemos, de acordo com a pena esperada e de acordo mesmo com as Santas Escrituras, que a besta que sobe do mar é o papado e a besta que sobe da terra, Estados Unidos da América. Neste livro, Preparação para a Crise Final, de Fernando Chais, na página 83, é-nos dito a besta com chifres de cordeiro. Em Apocalipse 13, o capítulo-chave no panorama dos eventos finais apresenta duas bestas. A primeira com 7 cabeças e 10 chifres, isto do versos 1 até 10, representa Roma papal. E a segunda com 2 chifres de cordeiro, isto é, de versos 11 até 18, simboliza os Estados Unidos da América do Norte. Então nós vemos claramente que estas duas bestas, elas estão se unindo cada vez mais. Nós vemos agora o catolicismo fazendo um braço de aliança com os Estados Unidos da América do Norte. Isto fica claro que esta união trará o decreto dominical que vai trazer uma grande crise para aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor. Quando nós falamos de domingo, nós estamos falando de adoração ao sol. Queridos irmãos, Lúcifer, que antes foram anjos de luz, enquanto a palavra de Deus diz que o sábado é dia de adoração, Lúcifer fez com que os pagãos pudessem transferir a solenidade dos cultos dos seus deuses pagãos na Babilônia para o cristianismo. Então muitos cristãos passaram a adorar o sol ao invés de guardar o mandamento de Deus que dizia: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então muitos hoje adoram o sol de forma indireta. Mas queridos, Satanás não tem problema com isso. Se você lhe adora conscientemente ou lhe adora de forma inconsciente, a verdade é que você está adorando a ele, porque não existe meio termo. Não há um campo neutro neste grande conflito. Ou nós servimos a Deus verdadeiramente, ou servimos a Satanás de quaisquer que sejam as formas. Então venha comigo para o livro de Deuteronômio, capítulo 4, versos 19. Assim o Senhor advertiu o povo de Israel e adverte a nós hoje, dizendo: guarda-te que não levantes os olhos para o céu, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles, prestando-lhe cultos. Prestarás apenas o culto ao seu Deus, que fez os céus e a terra. Queridos irmãos, nós vemos dentro do conflito mundial que apenas existem duas religiões. Apenas existem duas religiões. O que muitos não percebem é que as denominações, elas são várias, mas verdadeiramente existem apenas duas religiões. Uma religião verdadeira,
que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, e uma religião que obedece os ditames de Satanás, que é enganador. Então nós vemos, por exemplo, o cristianismo adorando o sol, o dia do sol, domingo. Mas também nós vemos o catolicismo do Médio Oriente. Estou falando aqui do islamismo. O que é que nós vemos nas mesquitas? Um sol e uma estrela. Também é adoração ao Deus, ao Lusa, o Deus do sol, o Deus, conforme o livro de Deuteronômio estava aqui a dizer, que nós não devemos adorar astros, não devemos adorar aquilo que Deus fez, mas devemos adorar Ele como Criador. Então, esta crise, queridos irmãos, a besta que sobe do mar, que recebeu a ferida mortal, ela vai ser curada, porque a besta que sobe da terra está fazendo concessões com todas as igrejas protestantes caídas. Estamos a falar aqui do protestantismo apóstata, que está se unindo cada vez mais ao romanismo. Então, queridos, esta crise universal, esta crise que vem, é uma crise que tem a ver com o sábado. Ou nós guardamos o sábado verdadeiramente, ou guardamos outro dia que não leva os emblemas nem a autoridade do Criador, que é o domingo. Então, o domingo, ou seja, o dia de repouso, será o ponto focal neste grande conflito. Termino aqui com ainda a citação de Fernando Chais, neste livro Preparação para a Crise Final, na página 79. Diz o seguinte: sendo a observância do sábado a manifestação externa do selo de Deus e o sinal da besta, a guarda do domingo, e sendo que o primeiro é o sinal de lealdade ao Criador, tanto quanto o segundo é para Roma, o poder de Satanás. É natural que o dia de repouso se converta num grande tema central da grande controvérsia nos últimos dias. Por isso nós vemos hoje movimentos ecumênicos se unindo e unindo as pessoas para o bem comum da terra, para salvar a terra. O que eles estão a dizer? Precisamos de um dia de repouso da terra. Precisamos de um domingo de descanso. Será que as Santas Escrituras consideram o domingo um dia de descanso? Se nós formos a ver, realmente é que não. A palavra do Senhor nos dá o sábado como o selo de Deus, o dia de descanso, o real dia da família. Muitos há que dizem que dia da família é o dia 25 de dezembro, é o domingo, mas o dia da família, segundo o que diz a palavra do Senhor, em Êxodo capítulo 20, versos 9, nos diz que todas as criaturas nesse dia devem descansar. E, porque esta palavra deve sim ser pregada, o conflito é eminente, porque o decreto será colocado através da besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos de América. Para todos nós, precisamos estar totalmente preparados. E esta mensagem, ao ser pregada, muitas pessoas irão sair e conhecerão realmente a verdade. Eu quero ler aqui uma citação muito importante do Grande Conflito, capítulo 35. Porque esta mensagem não é simplesmente para os adventistas, conforme estava a dizer aqui o irmão, que só existem duas igrejas, a verdadeira e a falsa. E onde é que estão estes que fazem parte da igreja verdadeira, em detrimento daquela que é a igreja falsa? Aqui o Grande Conflito nos mostra claramente onde estão essas pessoas e porque até hoje elas ainda não fazem parte do aprisco, segundo aquilo que Jesus nos diz. Vamos juntos ler então o capítulo 35, página 565. Diz assim a palavra. É certo que há verdadeiros cristãos na comunhão católica romana. Milhares na dita igreja estão servindo a Deus segundo a melhor luz que possuem. Então, mesmo na pequena luz que eles têm, que Deus é o Criador, que Jesus morreu por nós, eles adoram nessa luz fechada. Ainda continua dizendo o seguinte: não se lhes permite acesso à sua palavra e, portanto, não distinguem a verdade. Nunca viram o contraste entre um verdadeiro culto prestado de coração e um conjunto de meras formas de cerimônias. Deus olha essas almas com compadecida ternura, educadas como são em uma fé que é ilusória e não satisfaz. Fará com que raios de luz penetrem as densas trevas que as cercam. Revelar-lhes a verdade
como é Jesus, e muitos ainda se unirão ao seu povo. Então, muitos dos que forem ouvir esta mensagem e terão acesso à palavra de Deus, então eles irão distinguir entre a verdade e a mentira. Então, muitos dos que ainda estão nas trevas é porque ainda não tiveram contato com a verdade. E você, amigo, e você, irmão, e você, irmã, que conhece a palavra de Deus, ainda está a dar passos muito lentos para tomar uma decisão em se ajuntar ao aprisco do Senhor para só termos um único pastor, que é Jesus Cristo. Então, nós encontramos aqui a palavra de Deus chamando a todos a adorarem ao Deus verdadeiro. Será que esta comunhão entre os protestantes e a mãe das meretrizes juntam-se para consciencializar um dia de adoração? Será que é só desta vez que isso vai acontecer? Será que o Antigo Testamento, as Escrituras nos mostram uma comunhão que também houve no Antigo Tempo? Claro que sim. Nós vemos que todos aqueles profetas que obedeciam a palavra do Senhor foram perseguidos e mortos. Então, ainda nesta senda, o livro de Mateus capítulo 10, versos 22, nos diz claramente, nesta vertente que estás dizendo: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, queridos irmãos, fica claro que mesmo no passado, muitos foram perseguidos por causa do nome do Senhor. Nós vemos Pedro e João pregando ali, eles foram açoitados e foram presos. Mas foi dito: mas por que esses homens estão sendo presos? O que de errado eles fizeram? Foi visto que eles não cometeram nenhum erro. Então foram mais uma vez espancados e lhes dito que não queremos viver mais neste lugar e que nunca mais estejas aqui a ensinar sobre este nome. Mas o que aconteceu? No dia seguinte estavam ali ensinando para dizer que não se pode calar a verdade, senão a favor dela. Então, queridos irmãos, aqueles que passarem por esta crise, ancorados nas Santas Escrituras, Cristo irá lhes proteger. O que nós temos que saber é que esta crise será terrível, mas haverá mártires. Daí que nós temos que entender o que o livro do Apocalipse, capítulo 6, fala de que alguns irão perder a sua vida, mas em Cristo Jesus, pelo testemunho, para que se complete o número dos mártires. Mas quando a porta da graça fechar e depois do decreto dominical vier o decreto de morte, ninguém mais irá morrer. Diz ainda que haverá proteção divina no capítulo 78 de preparação para a crise final. Deus prometeu sua especial proteção através de toda e tormenta, e conquanto antes que termine o tempo da graça possa haver mártires, uma vez iniciado o tempo de angústia, nenhum filho de Deus perderá sua vida, sendo milagrosamente guardados e cuidados pelo Senhor e seus anjos. Conforme Apocalipse 3, versos 10, nos diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Amém? Então, Cristo promete àqueles que estão ancorados na verdade, quando vier a angústia, qual nunca houve, Ele de facto vai proteger aqueles que amam a sua palavra. Por isso, Daniel capítulo 12, verso 12, nos diz: naquele tempo, levantar-se-á Miguel, o grande príncipe, a favor do seu povo. E todo aquele que for achado no livro da vida, eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. O livro de Daniel confirma, nos dizendo, Daniel capítulo 12, nesse tempo, que é o tempo de angústia, queridos irmãos, diz ainda: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro do Cordeiro. Assim, queridos irmãos, nós precisamos estar ancorados em Cristo Jesus, conforme vimos no nosso verso áureo. Santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas se nós temos a verdade guardada no nosso coração, para colocarmos em prática, somos de facto objetos de ódio de Satanás. Mas mesmo assim, temos que ter bom ânimo. Assim como Cristo venceu, com Cristo somos mais que vencedores. Por isso o livro do Apocalipse, capítulo 12, versos 17, nos diz que Satanás irou-se contra a mulher e foi fazer guerra com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus
e tem o testemunho de Jesus. Então, os mandamentos de Deus são válidos e serão até a sua eternidade. Então, o sábado será o ponto focal no grande conflito. Então, nós precisamos guardar o sábado. Queremos convidar a si, irmão, que nunca ouviu esta verdade sobre o sábado, a investigar pelas Santas Escrituras qual é o verdadeiro dia de adoração. E se de facto somos cristãos, seguidores de Cristo, a palavra de Deus nos diz que Cristo guardava o sábado. Os seus apóstolos guardaram o sábado. E nós precisamos guardar o sábado, porque o sábado é eterno. Mas na crise final que virá, ou temos que escolher o sábado como dia de adoração, ou o domingo como dia de adoração. A verdade é uma. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 10, verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim convém conduzi-las e haverá um rebanho e um pastor. Quando é que há de haver um rebanho e um pastor? Quando ouvirem a palavra do Senhor. Então, queridos irmãos, ao ouvir a palavra do Senhor, não endureça o seu coração, aceita a mensagem do Senhor, aceita a mensagem do sábado, conforme nos dito na primeira mensagem angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória. Vinda a hora do seu juízo. Adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar e todas as fontes das águas. Este é o dever de toda criatura. Adorar a Deus como Criador. E a lei de Deus e o sábado nos aponta para quem é Criador. E nós, quando olhamos também para este decreto, que em breve será colocado, vemos um grande exemplo também no livro de Daniel, capítulo 3. Vamos juntos ler o que aconteceu lá em Daniel, capítulo 3, quando estavam em Dura. O rei de Nabucodonosor, versos 1, diz: o rei de Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura de qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. 2. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, nós encontramos aqui, no livro de Daniel, Nabucodonosor levantando uma estátua como aquela que devia ser por todos adorado, reverenciado. Então, nós encontramos grandes homens que também tinham a palavra de Deus no seu coração, que é o Daniel com os seus amigos. Nós conhecemos muito bem essa história. Então, eles, no momento em que devia todo mundo se reunir para adorar aquela estátua, eles não aceitaram. Eles submeteram-se simplesmente na palavra do Senhor. Mas há uma coisa muito importante que nós devemos saber do que vai acontecer também nos tempos vindouros, que é breve que isso vai acontecer. Então, os irmãos ou as pessoas que os conheciam sabiam de como é que eles viviam. Há uma coisa muito importante que vai de novo acontecer nesses últimos tempos, que é a questão da fofoca. Vamos ao versículo 10. Diz, as pessoas foram até o rei e foram dizer que há um decreto que foi colocado aqui e o Senhor assinou. Então agora a coisa deve funcionar para aqueles que não aceitam a adoração que era por obrigação. Aí 10 diz, tu, ó Senhor, fizeste um decreto pelo qual todo o homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do salteiro e da gaita, de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno do fogo ardente. Então, quando nós seguimos com a história, no versos 12, então nós encontramos este homem que iam queixar ao rei Nabucodonosor que existem alguns que não estão a fazer segundo o seu decreto, ó rei. Então, alguma coisa tu deves fazer. Então, o rei depois levantou-se irado e foi pegar Daniel e os seus amigos. Então, foram eles colocados na fornalha de fogo. Mas será que, com tudo isso aí, Daniel e os seus amigos, eles acabaram desistindo?
da fé? Será que a fé deles enfraqueceu nesse momento? Ou eles, na verdade, preferiram seguir do que desobedecer ao Senhor? Exatamente. A resposta que eles deram é a resposta que nós precisamos ter no coração. Mas a resposta que eles deram não tiveram porque eles experimentaram fé naquele momento. É porque eles vinham confiando em Deus. Por isso eles disseram, ó rei, se o Deus quiser nos livrar, Ele irá nos livrar. Mas a verdade é uma, nós não iremos nos prostrar. Então, queridos irmãos, nós podemos passar pela crise e virmos perder a vida nesta crise. Mas o importante é que, se nós morremos em Cristo, ressoada a trombeta de Deus e a ordem de Deus ser dada no céu, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles jovens tinham a certeza de que mesmo se fossem para a fornalha e perdessem a vida na fornalha, eles tinham a certeza da salvação, tinham a garantia porque esperavam a ressurreição. Então, queridos irmãos, se nós estamos ancorados em Cristo Jesus, nós temos que ficar claros em obediência à palavra de Deus que sempre passaremos por perseguições. Assim nos diz a palavra do Senhor na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 12. Diz assim a palavra de Deus: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Assim eram Daniel e seus companheiros na Babilônia, porque eles desejavam colocar em ordem a sua vida de acordo com a vontade do Senhor. Eles foram perseguidos e eles foram colocados em situações desfavoráveis, mas mesmo assim eles nunca desistiram em cumprir aquilo que eram os ditames, em cumprir aquilo que era a vontade de Deus. Agora, algo muito fundamental já aqui na reta final, queridos irmãos, temos que entender que a perseguição purifica a igreja. Quando não há perseguição, muitos homens não sinceros, que não têm fé em Deus, entram nas fileiras da igreja, porque este é um plano de Satanás, para minar a igreja por dentro. Então, quando surgem as tentações, quando surge a perseguição, a palha é gerada fora e ficam os grãos que têm substância. Ou seja, é necessário que haja uma sacudidura, é necessário que haja uma perseguição. E por que hoje não há perseguição? Porque o evangelho não é pregado. Mas quando o evangelho for pregado verdadeiramente, quando as três mensagens angélicas soarem verdadeiramente, a reforma prosseguir, irão se acender novamente as tochas, irão se erguer novamente as chamas da perseguição, assim como foi no tempo da Idade Média, quando muitos tombaram em defesa da verdade. Então nós precisamos continuar firmes no assim diz o Senhor. E desta forma, queridos irmãos, eu quero recomendar a vocês a lerem o livro de Marvin Monroe, Apocalipse 13, para entendermos tudo o que está por detrás desta crise final. Porque aconteceu no passado, homens foram perseguidos, multados, desapropriados das suas propriedades por não guardarem o decreto dominical. Porque já existiu o decreto dominical nos Estados Unidos da América no passado. Então nós podemos aprender com a história o que aconteceu no passado, quando a crise veio na América, e nós vemos hoje, nos nossos dias, quando o mundo vê o catolicismo com os bons olhos. E eles dizem que o catolicismo foi caluniado. O papado é olhado hoje com mais alegria, com mais satisfação. E nós vemos todo mundo voltando para o papado. Mas o Apocalipse apresenta que esta é a meretriz. E ela tem as filhas. E as filhas estão voltando para a mãe. Mas nós precisamos guardar a palavra do Senhor. Por isso, queridos irmãos, santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso tem que ser algo que nós colocamos em prática. Obedecer os mandamentos do Senhor. Buscar sempre a Deus em oração. Para aumentarmos a fé, para que mesmo que passando por situações adversas, continuemos firmes. Assim como ele prometeu em Apocalipse capítulo 3, versos 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Sendo assim, queremos agradecer o fato de ter nos acompanhado desde o início até chegarmos ao fim desta lição número 11. Se ainda não é inscrito, não se esqueça, inscreva-te no canal, compartilhe este vídeo e também dê os seus comentários
para que este vídeo possa chegar até aos demais. Muito obrigado e até a próxima.